Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. Jair Messias Bolsonaro venceu legitimamente as eleições, mas quase não pôde governar. Quem está dizendo isso? Um documento que analisa 123 decisões do Supremo Tribunal Federal que dificultaram e muito a independência do Executivo nas suas atribuições. Este documento está sendo analisado, diz o jornalista Vitor Vieira, por militares da ativa e da reserva ligados ao governo, além de ministros do governo. Bem, a lista de 123 decisões do Supremo, divulgada na página do Videoversos, diz o seguinte: prepare-se porque a lista, claro, é longa e o vídeo pode ser um pouco cansativo, mas interessa em muito sabermos o que aconteceu desde a eleição de Bolsonaro, porque hoje vivemos praticamente uma guerra entre três poderes. Presta atenção. Em 14 de março de 2019, o ministro Dias Toffoli abriu o inquérito das fake news e o deixou a cargo de Alexandre de Moraes. Em 16 de abril de 2019, o ministro Alexandre de Moraes contrariou Raquel Dodge e manteve o inquérito das fake news. Em 10 de maio de 2019, a ministra Rosa Weber deu 5 dias para Bolsonaro explicar o decreto que facilitou o porte de armas. Em 10 de maio de 2019, o ministro Celso de Mello deu o prazo de 10 dias para o governo federal explicar o corte de 30% nas verbas das universidades. Em 12 de junho de 2019, após a ação do PT, o STF formou maioria e cancelou a extinção de conselhos promovida pelo governo Bolsonaro. Em 24 de junho de 2019, o ministro Barroso suspendeu medida provisória de Bolsonaro que transferia a demarcação de terras da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Em 30 de julho de 2019, o ministro Dias Toffoli proibiu o governo federal de bloquear verbas de Goiás em cobrança de dívida do Estado para com a União. Em 1º de agosto de 2019, o plenário do STF referendou a liminar do ministro Barroso que barrou a transferência de demarcação das terras da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Em 1º de agosto de 2019, o ministro Barroso deu prazo de 15 dias para Bolsonaro explicar sua fala sobre o pai de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB. Em 5 de agosto de 2019, a ministra Rosa Weber deu prazo de 15 dias para Bolsonaro explicar declarações sobre Dilma Rousseff. Em 21 de outubro de 2019, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a medida provisória que dispensava a publicação de editais na grande imprensa. Em 27 de novembro de 2019, a ministra Carmen Lúcia deu 5 dias de prazo para Bolsonaro explicar o programa Verde e Amarelo. Em 13 de dezembro de 2019, a ministra Rosa Weber deu prazo de 10 dias para Bolsonaro explicar a fala sobre Greenwald, o Verdevaldo. Em 20 de dezembro de 2019, o STF suspendeu a medida provisória de Bolsonaro que previa o fim do seguro DPVAT. Em 8 de janeiro de 2020, o ministro Dias Toffoli mandou notificar Weintraub por ele ter chamado a UNE de máfia. Em 21 de março de 2020, o STF deu 30 dias para Bolsonaro responder quanto investiu no SUS. Em 23 de março de 2020, o STF decidiu que o Bolsa Família não poderia ter cortes durante o período da crise da Covid-19 e exigiu que o governo federal enviasse informações sobre os pagamentos dos benefícios.
Em 22 de março de 20, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o Estado de São Paulo a suspender o pagamento de dívidas com a União e usar o dinheiro contra a Covid-19. Em 23 de março de 20, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o Estado da Bahia a suspender o pagamento de dívidas com a União e a usar o dinheiro contra a Covid. Em 24 de março de 2020, o ministro Marco Aurélio autorizou as medidas restritivas dos estados para combater a Covid-19. A medida retirou forças do Executivo Federal, visto que, a partir daquele momento, os estados e os municípios podiam decretar lockdowns, contrariando a legislação e as normas da União e tendo força superior às dela, ou seja, força superior ao Executivo. Em 26 de março de 2020, o ministro Alexandre de Moraes reverteu a medida provisória que desobrigava o atendimento de prazos de prestação de informação segundo a Lei de Acesso à Informação durante a situação de emergência da Covid. Em 27 de março de 2020, o ministro Alexandre de Moraes negou suspender os prazos das medidas provisórias do Executivo Federal. Em 29 de março de 2020, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias na viabilização do combate à Covid-19. Em 31 de março de 2020, o ministro Luiz Roberto Barroso proibiu que o governo federal veiculasse o vídeo com o slogan "O Brasil não pode parar". Proibiu. Em 31 de março de 2020, o ministro Marco Aurélio encaminhou à PGR o pedido de afastamento de Bolsonaro. Em 1º de abril de 2020, o dia da mentira, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para Bolsonaro informar as medidas adotadas contra a Covid-19. Em 8 de abril de 2020, o ministro Alexandre de Moraes proibiu o Executivo Federal de vetar o isolamento social nos estados. Em 15 de abril de 2020, sob o argumento de combater a Covid-19, o STF deu poder para os estados e municípios contrariarem a legislação federal. Em 22 de abril de 2020, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para Bolsonaro explicar as medidas de divulgação de dados da Covid-19. Em 27 de abril de 2020, o ministro Celso de Mello abriu um inquérito contra Bolsonaro com base nas supostas irregularidades denunciadas por Sérgio Moro. Em 29 de abril de 2020, o ministro Celso de Mello abriu inquérito contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para apurar um suposto crime de racismo. Também no dia 29 de abril de 2020, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal, nomeação feita por Bolsonaro. Em 30 de abril de 2020, o STF deu 5 dias para a Polícia Federal tomar o depoimento de Moro. Em 2 de maio de 2020, o ministro Barroso suspendeu por 10 dias a expulsão de ex-diplomatas venezuelanos. Em 4 de maio de 2020, o STF decidiu que a Covid-19 é uma doença ocupacional. Em 5 de maio de 2020, o ministro Alexandre de Moraes deu 10 dias para Bolsonaro explicar a recondução de Ramagem para a ABIN. Em 6 de maio de 2020, o ministro Celso de Mello deu prazo de 72 horas para o governo federal enviar o vídeo da gravação da reunião ministerial. Em 13 de maio de 2020, o ministro Lewandowski determinou a divulgação dos exames de Bolsonaro contra a Covid-19. Em 14 de maio de 2020, o plenário do STF confirmou a dispensa da Lei de Responsabilidade Fiscal no combate à Covid-19. Em 16 de maio, o ministro Barroso vetou a expulsão de funcionários da Embaixada da Venezuela até o fim da crise da Covid-19. Em 22 de maio de 2020, o ministro Celso de Mello mandou a PGR analisar
3 notícias crimes apresentadas contra Bolsonaro e analisar a perícia no celular do presidente. Em 22 de maio de 2020, o ministro Celso de Mello mandou divulgar o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020. Em 17 de junho de 2020, o STF formou a maioria pela validade do inquérito das fake news. Em 22 de junho de 2020, o ministro Gilmar Mendes deu 48 horas para o governo federal se manifestar sobre a revogação de ações afirmativas na pós-produção. Em 1º de julho de 2020, o ministro Celso de Mello prorrogou novamente inquérito sobre a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Em 2 de julho de 2020, o ministro Barroso deu 48 horas para o governo federal se manifestar sobre as medidas contra a Covid-19 entre índios. Em 8 de julho de 2020, uma liminar do ministro Barroso estabeleceu o plano de atuação do governo federal com medidas para proteger os índios da Covid. Em 31 de julho de 2020, no âmbito do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio mundial de contas de apoiadores do presidente em redes sociais. Em 3 de agosto de 2020, o ministro Fachin deu 5 dias para a Câmara explicar o apoio de Bolsonaro a apoiadores bloqueados após a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em 4 de agosto de 2020, o ministro Gilmar Mendes, via liminar, suspendeu o veto de Bolsonaro sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Ainda em 4 de agosto de 2020, a ministra Carmen Lúcia deu 48 horas para o Ministério da Justiça explicar o relatório sobre os servidores ligados a movimentos auto-intitulados antifascistas. Em 5 de agosto de 2020, o STF confirmou integralmente a liminar do ministro Barroso, obrigando o governo federal a tomar medidas específicas para proteger povos indígenas contra a Covid. Em 13 de agosto de 2020, o STF limitou a atividade de inteligência do governo federal. Em 26 de agosto de 2020, o STF encaminhou denúncia contra Bolsonaro para a PGR por ofensa a jornalista. Em 29 de agosto de 2020, o STF confirmou a decisão de Gilmar Mendes, que derrubou o veto do presidente sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Em 1º de setembro de 2020, o ministro Barroso homologou o plano de barreiras sanitárias para a proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato. Povos com recente contato. Em 3 de setembro de 2020, a ministra Carmen Lúcia deu 5 dias para Bolsonaro e o Ministério da Defesa explicarem a presença das Forças Armadas na Amazônia. Em 15 de setembro de 2020, o STF declarou o voto impresso inconstitucional. Em 27 de outubro de 2020, o STF declarou inconstitucional a pílula do câncer. Em 4 de novembro de 2020, o STF deu 15 dias para Bolsonaro se manifestar sobre a declaração a respeito de Flávio Dino em entrevista. Em 10 de novembro de 2020, o STF deu 48 horas para a Anvisa explicar a suspensão dos estudos da Coronavac. Em 19 de novembro de 2020, o ministro Fachin deu prazo de 5 dias para o governo federal explicar critérios para a seleção de reitores em universidades federais. Em 21 de novembro de 2020, o ministro Barroso estendeu o prazo para Bolsonaro apresentar um plano de barreiras para isolar indígenas da sociedade e evitar contaminação por Covid. Em 25 de novembro de 2020, o ministro Lewandowski adiantou o voto para que o governo federal apresentasse um plano de vacinação em 30 dias. Em 27 de novembro de 2020, o STF prorrogou por mais 60 dias o inquérito sobre a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Em 1º de dezembro de 2020, o ministro Dias Toffoli suspendeu o decreto de Bolsonaro que previa a educação de alunos com deficiência em salas e escolas especiais.
Em 13 de dezembro de 20, o ministro Lewandowski deu prazo de 48 horas para o ministro Pazuello responder sobre data para início da vacinação. Em 14 de dezembro de 20, a ministra Carmen Lúcia deu 24 horas para a ABIN e o GSI explicarem a suposta ajuda à defesa de Flávio Bolsonaro. Em 15 de dezembro de 20, o STF prorrogou por mais 90 dias a ação sobre interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Em 17 de dezembro de 20, o ministro Lewandowski autorizou o Estado do Maranhão a comprar vacinas diretamente com farmacêuticas. Em 17 de dezembro de 20, o ministro Lewandowski, em liminar, autorizou os estados e municípios a importar distribuição de vacinas sem aval da Anvisa. Ainda em 17 de dezembro de 20, o STF decidiu que a União, estados e municípios poderiam obrigar a vacinação contra a Covid-19. Em 23 de dezembro de 20, a ministra Carmen Lúcia determinou que Bolsonaro e Ricardo Salles prestassem depoimento em ação sobre o desmatamento. Em 30 de dezembro de 20, o STF prorrogou o estado de calamidade pública em decorrência da Covid. Em 7 de janeiro de 21, o ministro Lewandowski deu 5 dias para Eduardo Pazuello informar a situação das seringas Bem, eu acho que posso dizer, porque está aqui no documento, das seringas para a vacinação no Brasil. Em 15 de janeiro de 21, depois de diversas operações do governo federal no abastecimento de Manaus, o ministro Lewandowski determinou que Bolsonaro tomasse medidas urgentes no Amazonas. Em 20 de janeiro de 21, a ministra Carmen Lúcia deu 48 horas para o governo federal explicar relatórios sobre jornalistas e congressistas. Em 26 de janeiro, o ministro Lewandowski autorizou um inquérito para investigar se houve omissão de Pazuello em Manaus. Em 28 de janeiro, a ministra Carmen Lúcia determinou que o presidente Bolsonaro e o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prestassem esclarecimentos em 5 dias sobre a privatização dos Correios. Em 8 de fevereiro de 21, o ministro Lewandowski deu um prazo para o governo federal fixar grupos de prioridade da vacinação. Em 16 de fevereiro de 21, o ministro Lewandowski autorizou diligências para apurar os gastos do governo Bolsonaro com cloroquina. Em 21 de fevereiro, a ministra Rosa Weber encaminhou uma notícia-crime para a PGR, acusando Bolsonaro por indicar tratamento precoce com cloroquina. Em 23 de fevereiro de 21, a ministra Rosa Weber deu prazo de 5 dias para o governo federal explicar os novos decretos sobre armas. Em 24 de fevereiro, o STF deu prazo de 30 dias para que o governo federal apresentasse um plano de proteção a quilombolas. Em 26 de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas em processo que suspende o zeramento da alíquota de importação de pistolas e revólveres. Em 27 de fevereiro, a ministra Rosa Weber determinou que o Congresso Federal repassasse 245 milhões por mês às UTIs em São Paulo. Em 28 de fevereiro, o STF determinou que a União voltasse a custear leitos de UTI na Bahia. Em 4 de março, o ministro Marco Aurélio enviou uma queixa-crime contra Bolsonaro para análise da Câmara. Em 5 de março, o STF manteve a autonomia de estados para a adoção de lockdowns. Em 9 de março, o ministro Lewandowski deu prazo de 5 dias para o governo federal se manifestar sobre o repasse de verbas aos estados para aquisição de vacinas. Em 12 de março, o STF deu prazo de 48 horas para o governo Bolsonaro explicar por que não repassou 245 milhões à UTI em São Paulo. O valor foi determinado em liminar pela ministra Rosa Weber. Em 13 de março, a ministra Weber pediu vistas e suspendeu o julgamento de decretos de Bolsonaro sobre armas. Em 23 de março, o decano do STF
rejeitou a ação declaratória de inconstitucionalidade apresentada pelo presidente contra os lockdowns promovidos por governadores. Em 25 de março, o plenário do STF confirmou a decisão do ministro Lewandowski de dar prazo de 5 dias para o governo federal fixar prioridades de vacinação. Em 8 de abril, o ministro Barroso mandou instaurar a CPI da Covid no Senado, com a intenção de investigar as ações do Executivo durante a crise da Covid. Em 9 de abril, o STF respondeu a Bolsonaro afirmando que o espírito republicano deve permanecer no país. Em 12 de abril, a ministra Weber suspendeu os decretos sobre porte de armas editados por Bolsonaro. Em 13 de abril, o ministro Marco Aurélio deu prazo de 15 dias para o presidente Bolsonaro explicar as críticas a prefeitos e governadores. Em 14 de abril, o plenário confirmou a decisão do ministro Barroso, que obrigou o Senado a instalar a CPI da Covid. Em 15 de abril, a ministra Carmen Lúcia deu prazo de 5 dias para Arthur Lira explicar a não abertura de impeachment contra Bolsonaro. Em 19 de abril, o STF deu um prazo para Bolsonaro explicar supostas ameaças à imprensa. A acusação foi feita pela ABI e o pedido foi aceito pela ministra Rosa Weber. Em 21 de abril, o ministro Lewandowski deu prazo de 5 dias para Bolsonaro e Queiroga prestarem esclarecimentos sobre a validade das vacinas. Em 22 de abril, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para Bolsonaro explicar ações do governo federal durante a pandemia. Em 4 de abril, o ministro Marco Aurélio deu prazo de 5 dias para Bolsonaro explicar supostas omissões na pandemia. São duas ordens diferentes. São duas ações diferentes aqui, parecem iguais, mas são diferentes. Em 24 de abril, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou novamente por 90 dias o inquérito de Moro contra Bolsonaro. Em 10 de maio, o STF deu 48 horas para a Anvisa explicar quais documentos faltavam para análise da vacina Sputnik V. Em 12 de maio de 2021, a ministra Weber encaminhou mais uma notícia-crime contra Bolsonaro para a PGR. Em 1º de junho, o STF deu prazo de 5 dias para Bolsonaro explicar aglomeração e não uso de máscara. Ainda em 1º de junho, o ministro Lewandowski deu 5 dias para Bolsonaro explicar a Copa América no Brasil. Em 2 de junho, o STF deu prazo de 5 dias para Bolsonaro responder a respeito de declaração sobre Eduardo Leite. O ministro Gilmar Mendes atendeu ao pedido do governador do Rio Grande do Sul. Em 17 de junho, a ministra Rosa Weber deu prazo de 5 dias para Congresso e Bolsonaro se manifestarem sobre o suposto orçamento secreto. Em 18 de junho, o ministro Luiz Roberto Barroso mandou a Polícia Federal rastrear as denúncias apresentadas por Bolsonaro de fraudes nas urnas. Em 20 de junho, a ministra Carmen Lúcia deu 5 dias para o Ministério da Defesa explicar sigilo sobre Eduardo Pazuello. Em 24 de junho, o ministro Gilmar Mendes deu 10 dias para Bolsonaro explicar as declarações sobre fraudes nas eleições. Em 30 de junho, o ministro Fachin deu 15 dias para o governo Bolsonaro expandir a vacinação em quilombolas. Em 1º de julho, o ministro Alexandre Moraes deu continuidade ao inquérito das fake news ao abrir um inquérito dos atos antidemocráticos, mantendo nele as mesmas pessoas que haviam sido presas ou investigadas e adicionando outras à lista, todas apoiadoras do governo federal. Em 12 de julho, o STF autorizou a Polícia Federal a investigar se Bolsonaro prevaricou no caso da Covaxin. Em 20 de julho, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o prazo do inquérito que investiga a suposta intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal.
Em 2 de agosto, o STF deu 10 dias para Bolsonaro explicar bloqueio a jornalista no Twitter. A ação é movida pela Abrage e a relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia, mas o prazo foi dado pela ministra Rosa Weber, que assumiu o plantão durante o processo judiciário. Em 4 de agosto, Bolsonaro foi incluído no inquérito das fake news. Alexandre de Moraes atendeu o pedido de ministros do do TSE. Em 13 de agosto de 2021, a ministra Carmen Lúcia pressionou o novo AGU, Bruno Bianco, a não defender interesses privados, fazendo menção às acusações de que André Mendonça teria defendido os interesses privados do presidente. Em 16 de agosto, a ministra Carmen Lúcia deu 24 horas para a PGR se manifestar sobre a notícia crime contra Bolsonaro. E, finalmente, em 16 de agosto, a ministra Carmen Lúcia cobrou uma manifestação da PGR sobre críticas de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Bem, por esta relação longa e extenuante, podemos considerar um milagre o presidente Bolsonaro ter alguma governabilidade. É sobre essa questão, especificamente, que militares estão debruçados. Por que militares? Bem, pelo menos eles precisam saber. Bolsonaro foi em grande medida, não só impedido de governar, mas também, por várias e várias razões, humilhado enquanto presidente da República. Ele foi tratado muitas vezes como um office boy, um moleque de recado. Puxaram-lhe a orelha dia sim e outro também, como se fosse um menino sapeca. Isso tudo mostra o quão maltratado foi o presidente por outro poder, que certamente não tomaria essas mesmas medidas ou usaria dessas prerrogativas num governo Lula, por exemplo, num governo Dilma, por exemplo, num governo FHC, por exemplo. Trata-se, claro, de um grande ativismo que está aí colocado nas 123 medidas do STF. O que resultará isso? Bem, logo saberemos. O fato é que está tudo escancarado. Existem relatórios e mais relatórios que não apareceram aqui, mostrando também a interferência do STF, que foram muito além de suas prerrogativas, e outras que ainda nos parecem estranhas e sempre nos parecerão, claro, como a libertação de Lula e a limpeza da sua ficha. Um dia, essa conta terá que ser cobrada, evidentemente, porque, como diz o ditado, a banca recebe, mas a banca também paga. Até depois.